Salve, salve, rapaziada. Começando mais um Day de Prosa Podcast. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Luiz Fernando. E hoje estamos aqui com o professor Vinícius. Tudo bem, professor? Tudo bom. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos ter um papo aqui sobre economia e sobre o que rolar, né? Com certeza. legal. Aqui é um dedinho de prosa, né? Seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Isso aí, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, a gente só tem uns recadinhos aí rápidos. Primeiro vamos falar dos nossos parceiros. Vivavox Telecom, a melhor internet aqui da região. Então, se você não tem Vivavox ainda, corre lá no site, WhatsApp, chama o Ulisses. 1 GB, né? 1 GB. 1 GB agora liberado para pessoa física. Um preço bem bacana, então vale muito a pena. Corre lá atrás da Vivavox, que vale demais a pena. Nós também temos boa comunicação visual. Se estiver precisando de arte para o Instagram, para o YouTube, arte para suas páginas, para onde você precisar, fala com o Bruno, tá bom? Também especialista em criar conteúdos. A gente tem a Jéssica Rezende, marketing digital. Então, se quer bombar seu Instagram, especialista em Instagram, tráfego pago, fala com a Jéssica também. Todos vão estar na descrição aí do vídeo, tá bom? E a Padoca também. Temos a Padoca agora também patrocinando. Muito obrigado aí, Zé, Adeline. E aí a gente vai fazer um sorteio toda semana bem bacana aí de um voucher de R$30 para quem quiser tomar um cafezinho lá. É isso aí. Olha aí, o café dos caras é bom, Café é bom, né? Nossa, ó, profissa. Café é bom, hein? Profissa. Muito bom, né? Muito bom. Bom, é isso aí. Quer começar? Bom, por favor, fica à vontade. Então sempre que a gente começa um Day de Prosa, a gente tem uma pergunta enigmática, emblemática, que nós gostamos de fazer. E conta pra mim, quem é Vinícius Montgomery? Perdão, como é que pronuncia primeiramente? É assim mesmo. É assim mesmo. Perfeito. Já tem um bônus aí. Então, eu sou de Itajubá, natural de Itajubá, sou engenheiro eletricista, especialista em gestão financeira e faz muitos anos que eu dou aula de economia e finanças. Que interessante. E aqui em Santa Rita eu estou no Inatel e também na FAI, né, já faz um bom tempo aí. Que bacana. Que bacana. Trabalhando nesses assuntos aí. Fora isso, eu gosto muito de montanhas, de fotos. Olha que legal. O Instagram tá recheado aí, né? Isso é legal, né? Isso é muito bacana. E como é que surgiu essa ideia aí, essa paixão pela economia? Isso aí foi depois da faculdade? Como é que foi isso? Então, Rodrigo, na verdade, isso vem de infância, na verdade. Caraca. De infância. Eu me lembro que eu estudava geografia, um pouquinho ali de comparando um país com o outro e tal, e isso foi me levando naturalmente, assim, por gostar, aí foi levando a leitura e foi aprofundando. Foi aprofundando. Mas aí você decidiu fazer engenharia primeiro? Como é que é então, isso? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí, então, assim... Entendi. Respondeu a pergunta. Exatamente, né? A engenharia estava próximo, estava mais fácil, eu fiz. Mas, assim, sempre com esse lado, né, de entender um pouquinho, principalmente a gestão financeira, que é muito fascinante. Muito como diz nosso amigo William, é o órgão principal que a gente tem, né? Pois é. Que é o bolso. Esse órgão aí, é o às órgão vezes, principal. Exatamente, né? Às vezes tá meio dolorido, você dá um sentido ali. Que legal demais, né? Cara, que bacana. Eu acho que você mandou até alguns pontos pra gente puxar nessa conversa, eu acho interessante, né? Porque infelizmente, eu acho que muito pouca gente se preocupa ainda com a parte financeira. Nossa. Né? Acho que a gente pode dizer aí que as faculdades não ensinam, né? As escolas não ensinam, então a gente é muito carente desse tipo de informação. Então, quanto mais informação a gente pode trazer para a população, melhor, né? Agora parece que está começando, né? O ensino fundamental. Agora está começando isso. Está começando, Mas eu acho que o problema é que você educa as crianças, mas você não consegue educar os pais. Pois é. E aí os pais passam os modelos errados para os filhos e comportamentalmente falando, os filhos copiam os modelos dos pais. Demais. Então eu acho que ainda leva um tempinho aí pra gente mudar uma geração, uma geração inteira. É verdade. Porque a gente primeiro precisa realmente educar esses filhos que serão pais. Isso. E aí esses pais educados que vão perpetuar aí os ensinamentos da gestão financeira para os filhos. Com certeza. Mas você acha que tem algum ponto onde a gente está errando com as crianças? Porque, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, a minha sobrinha de 6 anos tem uma consciência de dinheiro que
né, às vezes tem uma dificuldade de ter. Uhum. Por exemplo, será que existe alguma coisa que está sendo passada? Será que tem alguma coisa que, por exemplo, ela fala assim, não, vou ganhar esse dinheiro aqui, mas eu não vou guardar ele, eu vou comprar alguma coisa que eu vou comprar agora, entendeu? Então, são algumas situações onde eu paro e penso, poxa, na minha época eu ganhava mesada, eu guardava a mesada durante um mês inteiro, tá ligado? No caso, a semanada, né? Eu guardava durante um mês inteiro. Então, será que existe algum ponto onde a gente tá errando? Será que existe alguma coisa que a gente pode mudar? Então, na verdade, eu acho que isso tem muito a ver com hábitos, né? Então, acho que desde muito cedo a gente precisa treinar, né, e capacitar pessoas, crianças até, para ter o hábito de poupar, de pensar um pouco no futuro, né? Faz sentido. E aí isso vai fazer toda uma diferença depois, né? Claro. Porque depois que criou o hábito, aí fica algo natural, né? Sim, com certeza. Fica fácil de fazer depois, né? Exatamente. E dinheiro é um assunto delicado, né? Porque ele, quando você tem, ele é bom, mas também pode ser ruim. Quando você não tem, é péssimo. Exatamente. Né? E isso destrói relacionamentos, isso destrói tudo, né? Tudo. Destrói tudo, né? Exatamente. Então acho que talvez esse seja um ponto muito importante pra gente falar, que quanto mais cedo você aprender, você não precisa, teoricamente, começar a investir, nada disso, mas você tem que saber a hora certa, como guardar, como gastar. É uma gestão, né? Fazer uma gestão, né? E uma coisa que eu acho também que falta muito, né? Nós, brasileiros, nós não temos o costume de pechinchar quando você vai comprar. É verdade. Isso. Mas isso é verdade. A maioria dos brasileiros não tem mesmo. Que né? bom, porque assim, a maioria não tem e assim, isso é comum fora do Brasil, né? Sim. E isso faz muita diferença também, porque você está valorizando o seu dinheiro, né? Faz sentido, cara. É cultural mesmo, né? Cultural. Isso é cultural. É porque, por exemplo, você vê lá na Europa da vida, você chega lá sei lá, no mercado, você acha que tá caro demais, Você fala, negocia ali, você né? negocia, cara. Fala assim, seguinte, agora o preço disso é $9. Tenho 7 só. Exatamente. Vamos, entendeu? Então, é verdade, é uma cultura que vale a pena a gente investir aqui no Brasil, né? E você não vê aqui dentro. Não vê. E outra coisa, né? Se a pessoa criou o hábito, ela começa a ter satisfação de ver o patrimônio financeiro dela crescer. Com certeza. Isso é muito legal. Aí é aquilo que o Rodrigo falou aqui, né? Você começa a viver melhor, você começa a ter, né, relacionamentos melhores, tomar decisões melhores, e aí vai. Com certeza. Com certeza. Verdade, fantástico. E dessa área toda, o que você gosta mais de fazer, ou de falar, de explicar? Qual que é a sua praia? Eu sou suspeito para falar, porque assim, né, quem me conhece, quem já foi meu aluno sabe, né, a minha paixão pela economia mesmo, né? Então, assim, a área de finanças, gestão financeira, ela é relacionada com a economia. Na verdade, ela depende da economia. Mas, assim, eu gosto muito dos economistas que a gente chama de austríacos, que são aqueles economistas que pensam, e eu concordo com eles, que quanto menos interferência do Estado na vida das pessoas e das empresas, mais prosperidade o país vai ter. O liberalismo. O liberalismo, exatamente. E infelizmente nós estamos muito longe disso, né? A gente tá bem caminhando, longe mas disso, tá longe. né? Tá caminhando, né? Exato. Pelo menos a gente começou um trajeto, Isso. né? Acho que eu também penso muito assim, eu sou muito a favor do liberalismo, até porque eu acho que a economia funciona melhor. Sim. Né? Você para de ter cabide de emprego, você consegue gerar mais concorrência. Exatamente. Né? Então, isso tudo funciona muito bem, né? E por que você acha, você mandou até umas questões aqui, é legal que eu vou ler elas. Sim. Por que você acha que a inflação brasileira e mundial está tão elevada? Então, esse é um ponto assim que eu acho que está faltando esclarecimento geral, sabe? Por exemplo, as pessoas acham que a gasolina está subindo por culpa de A, de B, de C, né? De B, O, Exatamente. Queria ser tão direto, mas, né, vamos esclarecer algumas questões aqui. Sim. Mas o que acontece? Assim, a inflação, que é um sintoma do aumento de preços, né? Ela é basicamente uma relação de oferta e demanda. Certo. Só que o que acontece? Com a pandemia a gente teve um choque de oferta e um choque de demanda.
tentar explicar de uma forma bem didática para todo mundo entender. Não, perfeito. O choque de demanda, ele aconteceu porque, em virtude de todo o problema da pandemia, desemprego, problemas, né, de pessoas ficando doentes, os governos tiveram que injetar dinheiro na economia. Só que o dinheiro não nasce em árvore, né? Então, não é só você imprimir o dinheiro e você tem que agregar valor a ele. Exatamente. Aí então, quando o governo começa a liberar dinheiro, né? Isso eu estou falando a nível mundial, não foi só o Brasil que fez isso. Então isso estimulou a demanda, que durante a pandemia ela estava contida. Mas logo que a vacinação avançou, poxa, estourou, né? Exatamente, essa represa estourou, né? E a demanda ficando muito alta em relação à oferta, os preços sobem. E, por outro lado, nós tivemos o choque de oferta. E esse é muito mais complicado. Por quê? Porque o choque de oferta, ele vem principalmente em decorrência do lockdown. Os governos, para talvez evitar a contaminação, né? Vamos, né, dar uma fechada, vamos parar, vamos, né, fechar. Só que o que acontece? Empresas pequenas, elas não sobrevivem muito tempo fechadas. Sim. Então eu gosto muito de dar o exemplo de um tênis, por exemplo. Você pegar um tênis, aquela argolinha que tem onde passa o cadarço de metal, aquela argolinha é um fornecedor da indústria calçadista. Só que é uma pequena empresa. Você obriga essa empresa a ficar fechada e continuar pagando o salário de funcionários. Ela vai quebrar. Vai. Quando a coisa volta à normalidade, essa empresa já não existe mais. Aí a indústria de calçado ela vai ter que buscar um outro fornecedor mais distante, talvez num outro país, o custo vai aumentar e isso vai bater no preço. Então isso aconteceu a nível mundial, quebrou as cadeias produtivas, né? Desarticulou as cadeias produtivas. É como se você tivesse uma desestabilização ali das bases pequenas, das pequenas bases ali, né? Exato. Por exemplo, os pequenos produtores se desestabilizaram, que eles estariam na base da pirâmide ali, e acabou afetando o consumidor final, que seríamos nós. Exatamente, porque aí se não tem a oferta e a demanda está alta, o preço vai subir mesmo. Vai ter que subir. Não tem como escapar Não tem como escapar. E para piorar, depois ainda veio a guerra, né? Que aí afetou a parte de fertilizantes e tal. Aí, quer dizer, aí não tem como segurar mesmo. É muito complicado. Isso era uma coisa até que eu queria perguntar. Esses dias eu pensei em perguntar para esse William, amigo nosso, o William do Dinheiro com você, e eu acabei esquecendo. E você falou que realmente todo mundo fala, por exemplo, do preço da gasolina, que tem subido demais e vai continuar subindo, né? O que especificamente a guerra tem a ver com isso? Então, a guerra, sim. O problema é que a Rússia, principalmente, ela fornece, né, energia para o restante da Europa. A Alemanha, por exemplo, é totalmente dependente do gás que vem da Rússia. A partir do momento que existe a guerra e esse fornecimento deixa de funcionar, é cortado, né? Diminui a oferta. E aí a tendência natural dos países é comprar petróleo de quem eles não compravam. Entendi. Então a demanda de petróleo aumentou sem ter o aumento da oferta. Aí o preço sobe mesmo. E uma outra dúvida agora que eu talvez seja até ignorância da minha parte, mas acho que é válido. Sim. O Brasil é um país rico em petróleo. Por que não criarmos refinarias aqui dentro, então? Em vez de mandar o petróleo para refinar para a gente trazer de volta. Ótimo, excelente. Na verdade, assim, tem duas questões importantes. Se essa for uma pergunta de leigo, eu também sou bem leigo, porque eu nunca entendi esse processo. A gente tem uma baita de uma reserva natural gigantesca de petróleo. Mas não tem refinaria suficiente. Não tem refinaria suficiente. Por quê? Então, na verdade, sim. Primeiro, por causa do investimento que é necessário fazer. É muito grande. Investimento de bilhões. Tá, então, por exemplo, uma privatização seria mais aconselhada, por exemplo. Na verdade, privatização e abertura de mercado. Não adianta só privatizar, né? Entendi. Então, por exemplo, você teria que abrir as portas, que nem aconteceu na época da ditadura militar. Você abria as portas para empresas estrangeiras e dá oportunidade para eles trabalharem dentro do mercado brasileiro. Exatamente. Para o mercado deles rodar dinheiro aqui dentro. Exatamente, para ter investimentos. Entendi. Então, assim, primeiro começa com o custo do investimento, que é muito alto, e aí, então, a gente não tem condições de fazer uma outra refinaria no curto prazo. E um segundo problema é que o petróleo que é extraído nas bacias brasileiras, ele é um petróleo de qualidade considerada pior um pouquinho. Mais baixo. É um petróleo mais pesado, e aí para refinar ele é muito mais complicado.
Tanto que o Brasil exporta esse petróleo e importa o petróleo da Arábia Saudita, que é mais leve. Então aí por isso que não adianta ter, né, Não autossuficiência. adianta ter autossuficiência em petróleo por causa desse motivo. É interessante. Aí no caso, deixa eu só entender, esse petróleo dito sujo, né, dito pesado, é porque ele tem mais sedimentos? Isso, é mais viscoso. Entendi. Aí não consegue refinar ele aqui. Entendi, aí tem que levar ele para fora para tratar e depois comprar o da Arábia Saudita. Exatamente. A Então, preço aí- de... E é preço de mercado mundial, De né? mercado Não tem, mundial. não tem o que Não fazer. tem o que fazer. A opção que a gente teria seria o etanol. Só que o etanol também aí é um produto que depende de chuva, de falta de chuva. Aí você pode usar a cana para produzir açúcar, aí falta o etanol. Quer dizer, então também não é uma solução simples. Não é uma solução simples, né? Mas- E você acha... desculpa, Não, só te cortar. Você acha que, por exemplo, o que a Tesla vem fazendo, você acha que isso seria uma solução Puxa, totalmente. pro Brasil? Totalmente. Essa semana, inclusive, eu até comentei com a minha filha, né? Aham. A gente tava falando sobre né, o custo de abastecer o carro. Eu falei assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar os carros elétricos. Cara, porque é a solução, né? Mas o problema é o preço, né? Isso Pois não vai... Eu acho que O imposto custo de sobre eles importação também é muito cara? alto, né, professor? O imposto sobre eles também é muito Sim, alto. sim, exatamente. Isso, aliás, ô Rodrigo, é Aham. uma coisa que eu acho que também tem a ver com um pouco da pergunta que vocês fizeram, né? Por que nós pagamos tão caro, né? Pela gasolina, por exemplo. Aham. Uma parte considerável, ali, em torno de 50% é Imposto. imposto. Eu até um dia brinquei com o frentista, né? Aham. Falei assim, pô, põe imposto aí no carro. Ele olhou pra mim e falou, tô brincando, né? Porque... E é realmente, você paga, eu acho, quase 47% de Isso, imposto. é uma coisa absurda. Em Minas, principalmente, o ICMS já É um dos mais o altos. mais alto que É. tem praticamente. Né? Só perde E- pro Rio de Janeiro. Só perde pro Rio, né? Só perde pro Então Rio. eu acho que assim, existe alguma forma da gente conseguir diminuir esses impostos? Então, ó, essa pergunta é muito difícil de responder. Eu Quer sei. dizer, não é que é difícil, né? Eu Mas sei. é assim, passa por outras questões. Passa por outras questões que muitas vezes o próprio brasileiro não quer discutir, que é a redução do tamanho do Estado brasileiro, que é gigantesco. Né? Eu costumo falar às vezes para os meus alunos, né, aquele negócio assim, né? Você acha que a educação pública, você acha que a saúde pública é de graça? Né? Não existe nada de Jamais. graça. Não tem almoço grátis. Exatamente. Então, assim, o Estado brasileiro, a Constituição nossa de 88 é uma Constituição que aumentou o tamanho do Estado. Só que não existe na história do mundo país de Estado muito grande que fique rico. Aí você pode falar assim, mas e os países do norte da Europa, Suécia? Todos eles ficaram ricos antes do Estado crescer. O Brasil cresceu o Estado e agora quer ficar rico. Não vai conseguir. Não vai A conseguir. conta não fecha, né? Não fecha, exatamente. Então passa pela redução do Estado, né? Passa Primeiro. pela redução Mas então, como é que a gente faz isso nos dias de hoje, cara? Pois é difícil. Porque, por exemplo, você tem uma Constituição de 1988, a gente está em 2022. Tem mais de 30 anos. Pois Tem é. quase 35 anos de Constituição. Não se reviu a Constituição até hoje. Tem as PECs, né? Mas mesmo assim a Constituição continua lá na sua essência. E, poxa, hoje com o contexto, cenário político de dicotomia que nós vivemos, É muito difícil. é muito difícil a gente rever a Constituição para uma imparcialidade. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe da solução, mas a aplicabilidade da solução não é muito complicado. Exatamente. Isso Ó, mesmo. e eu acho que assim, tocando nesse assunto, e a gente até comentou agora há pouco, né? O que você acha do liberalismo? Explica um pouco para quem não entende o que é, e quem não conhece o que é o liberalismo, porque para não achar também que é um negócio de outro mundo, né? Tem muita gente que não tem essa noção. Então, na verdade, o liberalismo ele é basicamente você deixar pessoas e empresas tomarem as decisões sem que o governo precise estar fazendo tudo, né, pelas pessoas. Por exemplo, por que eu preciso pagar o governo para que o governo contrate um médico para ser o meu médico? Né? Será que eu não posso diretamente ir lá e pagar? Se eu estou pagando para o governo vai ter que ter funcionários, vai ter que ter estrutura, né? E depois ele vai contratar um médico. Então, quer dizer, eu vou gastar muito mais do que se eu diretamente
pagasse Sim. por esse médico. Sim. Então, o liberalismo basicamente é isso, é você reduzir o Estado, A deixar... interferência do Estado na sua vivência cotidiana. Exatamente, deixar as pessoas, né, tomarem as suas próprias decisões. Agora, qual é a grande questão, né? Para você deixar as pessoas tomarem as decisões, as pessoas também elas precisam ter responsabilidade. Esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto-chave. Esse é o aí, ponto-chave né? que eu queria chegar. Porque muita gente já me perguntou, mas você é a favor do liberalismo, mas por que você é a favor disso, por que você é a favor daquilo? E é difícil você explicar isso para as pessoas. Sim. Não, É difícil você explicar que ela consiga entender e ter essa visão que o ponto-chave não é só o liberalismo em si, de você cortar o Estado. É que as pessoas têm que ser responsabilizadas e ter responsabilidade pelos atos que elas vão ter. Rodrigo, Virarem atores da sua própria história. Exatamente. Eu acho que é um processo de desmamar. Nós precisamos acostumar a não depender tanto do Estado como nós dependemos hoje. Exatamente. Isso é um fato. Mas assim, eu fico pensando o quanto de M, para não falar a palavra completa, ia dar, porque brasileiro é muito dependente. Pois é, isso é... Porque, por exemplo, imagina se cada brasileiro tivesse que pagar o próprio médico. Quanto de textão de rede social que a gente teria aí? O médico tá muito caro, o médico não me atende mais. Mas aí entra, eu acho que em tudo que a gente tem falado, na questão da educação. Exatamente, faz sentido. Na Faz questão sentido. da educação, principalmente na escola, para você saber, você tem que entender aonde seu dinheiro vai ser gasto, por que ele está sendo gasto ali. Faz sentido. Porque senão você vai ter essas pessoas que ficam jogando nas redes sociais coisas que não sabem, que não entendem, né? Exatamente. E eu acho que também é um trabalho de geração, né? Então você de começar, exatamente, você vai começar ali lentamente, daqui a alguns anos isso vai frutificar. Sim, com certeza. Faz sentido. Outra pergunta que eu vi, outro assunto que você trouxe aqui, eu achei bem interessante, é o da dívida pública. Puxa, isso aí é um problema. Então, é um problemão que a gente tem. A gente tem uma dívida pública gigantesca. Um rombo, né? Vamos ser sinceros, um rombo. Por que ela é tão... Por que você acha que ela é tão elevada assim? O que pode ter acontecido para essa dívida chegar nesse tamanho que a gente tem hoje? Então, em termos de percentual do PIB, ela correspondia, no começo do Plano Real, em torno de 50% do PIB. Só para a gente ter um parâmetro de comparação, a dívida americana, a dívida japonesa é mais de 100%. Então, assim, você poderia falar, mas a dívida brasileira é 50%, é metade desses países. Sim. Mas o problema é que a dívida brasileira ela tem uma taxa de juros muito alta, a nossa taxa Selic hoje está 12,75. Chegou a 12, né? 12,75 e vai provavelmente aumentar nesse mês que está entrando agora. Nem brinca. E o grande problema, no meu ponto de vista, é o seguinte, a Constituição é a culpada, né? Vamos dizer assim, a culpada por isso, né? Porque ela transferiu responsabilidades para o governo federal, na verdade, ela transferiu recursos para governos constitucional, que é os estados e os municípios, sem transferir responsabilidade. Então, aí o que acontece? O governo federal precisa, por lei, obrigatoriamente, transferir esse dinheiro. Só que esse dinheiro não é suficiente, a arrecadação de tributos não é suficiente. E aí, então, quais eram os caminhos que tinham, né? Num primeiro momento, imprimir moeda, que aconteceu nos anos 80. Isso gerou uma inflação absurda. Todo dia no mercado Exatamente. era aquela troca de preços, né? Isso aí. Você saía de manhã, à tarde já era outro preço. Já era outro preço, Então foram por esse caminho durante muitos anos e viram que não dá certo. A inflação destrói a economia do país, né? Aí o segundo caminho era aumentar a taxa, a carga tributária. Sim. Só que nós saímos de 25% no começo do Plano Real e hoje nós estamos beirando 40%. Não dá para aumentar mais, porque senão se sufoca a economia. Então o segundo caminho também está interditado. Aí o terceiro caminho foi criar dívida pública. Ou seja, o governo, a conta não fecha, ele emite títulos, vende esses títulos para pessoas, para as empresas, capta esse dinheiro, paga o que tem que ser pago, porque a Constituição obriga, e fica devendo. E aí a dívida vai sendo rolada e vai crescendo ao longo do tempo. Então a dívida hoje é um problema muito sério. Mas, deixa eu só entender então. Então, é um buraco que só vai aumentando e não tem a tendência de fechar. Então,
Existem algumas medidas que poderiam fechar. Só que aí a gente volta naquela questão, né? Será que o Dos povo gastos públicos. Né? será que o povo brasileiro está preparado para isso? Privatização, desestatização, que é você desburocratização, todos esses movimentos, né, que seriam necessários para poder dar uma segurada no gasto público, teto dos gastos públicos, né? Algumas regalias. Exatamente. Aí vem aquela questão, né? A visão da economia contra a visão da política. Eu considero que o Brasil tem um erro muito grave do ponto de vista político, que é ter eleição de 2 em 2 anos. Se você tem eleição de 2 em 2 anos, você estimula o político a pensar no curto prazo, que são 2 anos. Só que a economia não acontece no curto prazo. As decisões econômicas importantes elas acontecem no médio e no longo prazo. Então não tem como. Quem toma a decisão pensa no curto prazo e o que nós precisamos é do médio e do longo prazo. Exato. Inclusive, uma das coisas que eu acho, é até engraçado, mas é real, essas dívidas públicas, né, que a gente tem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, posso falar sobre isso, que é sobre o fundo eleitoral. Sim. É um absurdo passar aí de praticamente 2 anos, de 1 bilhão para 5,7 bilhões. É um dinheiro que precisa ser gasto. É muita grana. Exatamente. Então, eu estava vendo uma matéria esses dias falando sobre o FMI. O Brasil foi o pior pagador de 2020 para cá, né? Sim, sim. Então, assim, é surreal o que acontece com a gente aqui. É a tomada de decisão errada. O dinheiro vai para onde não devia ir. Exatamente. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Isso é uma coisa muito complicada, cara. Eu fico preocupado mesmo, realmente, com essas coisas. Então, assim... Porque, por exemplo, qual que é o futuro disso? Entendeu? Porque, por exemplo, eu sou brasileiro com muito orgulho, tá ligado? Mas, poxa, qual que é a perspectiva de futuro que eu tenho na economia do meu país? Eu não sei. É muito complicado. Se o Brasil não fizer as coisas que precisam ser feitas, infelizmente, dói no coração falar isso, mas infelizmente a gente vai caminho Argentina, Venezuela. Vai ter uma crise econômica e vai acabar afetando a política, que já está afetando, aliás, mas assim, vai afetar mais a política ainda. Vai chegar uma hora que a bomba vai estourar e vai dar uma M muito grande. Com certeza. Como tem acontecido nos países vizinhos nossos. E aí, né, quem sai mais prejudicado, do meu ponto de vista, são os jovens. Né? Sim. Porque assim, começa a faltar emprego. Quem é o mais afetado? Sempre o mais jovem. Por isso que você vê que nesses países, quando a crise vem, quem que foge do país? O jovem. O jovem. Isso é verdade. É muito complicado. O jovem vai embora e deixa, né, o país em si na mão, né? Exatamente. Porque ele não tem perspectiva aqui. Ele não tem ajuda, não tem auxílio. Né? Exatamente. Eu mesmo, quando era mais jovem, quantas vezes eu pensei em ir embora? Pois é. Né? Então... Não foi poucas não. Cara. Então... E eu vou falar pra você que ainda... Dependendo do que acontecer, ainda eu tenho vontade de ir embora. Pois é. Né? Dependendo do que acontecer... A vontade já tá guardadinha aí, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente estava falando da gasolina. A Índia, se eu não me engano, achou uma nova maneira de fazer gasolina. Você chegou a ver isso? Não, isso eu não vi não. Eu não sei se é Índia, enfim, acharam um novo método de fazer gasolina mais eficaz e mais barato. Sim. Você acha que isso talvez seria uma saída? Então, na verdade, assim, o bacana da tecnologia é isso, né? Sim. Quando você tem um problema, né, a tecnologia tenta achar uma solução para isso. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tornar os motores, por exemplo, de veículos mais eficientes seria um caminho para reduzir o consumo, né? Buscar um combustível alternativo como, né, o álcool, né, o hidrogênio, ou até mesmo uma gasolina, né, fabricada de uma outra forma, também é um caminho. Mas assim, eu não sei se isso seria suficiente para resolver o problema de forma definitiva. Entendi. É como se fosse uma solução tampão. É como se fosse mais uma opção, mas não Entendi. é a solução, Não é a solução. definitiva. Entendi. Eu acho que a gente, com tanta tecnologia que tem, eu acho que a gente poderia pensar... que eu acho que talvez vá para 2 lados, né? Mas a gente poderia pensar muito mais em tentar criar carros elétricos, né?
Mas por um outro lado, vão ter as guerras das empresas que fabricam combustível, né? As empresas que fabricam motores. De alguma forma sempre vai ter a guerra, a disputa, né? Isso é um problema, né? Sim, a gente não vai conseguir sair desse meio, né? Rodrigo, isso aí é uma coisa que a economia austríaca cansa de tratar, né? Que é o seguinte, empresas são muito bem-vindas, né? Empresas são importantes, elas que fazem o mundo funcionar como a gente conhece, elas que trazem o nosso dia a dia aí, os alimentos, né, o telefone celular, o carro, tudo isso elas fazem. Mas quando elas começam a ficar grande demais, elas viram um problema. Exatamente por causa disso, né? Grande demais, poder demais. Sentido. Poder demais. Problema demais. Problema demais. Porque eu acho assim, que quando você tem uma grande empresa, você deixa de focar no fator humano. Porque, afinal de contas, tudo vai se resumir ao fator humano. Sim. Todo o seu produto ele vai chegar em uma pessoa. De alguma maneira, direta ou indiretamente. Então, às vezes, grandes empresas, elas deixam de se preocupar ali com o fator humano. Eu acho que isso, às vezes, faz muita falta, né? Elas vão sufocar as empresas que são inovadoras e que, de repente, não conseguem espaço no mercado por causa de uma imposição que a grande empresa cria junto com a política do país. Exatamente. Tem uma coisa que você colocou aqui que eu achei interessante, essa aqui eu quero perguntar, porque a gente até discutiu muito essa semana sobre isso. Por que as decisões podem parecer boas no curto prazo e ruins ao longo prazo? Exemplo, piso salarial de categorias. Puxa, isso aí é uma... isso é uma coisa muito interessante que eu queria ouvir de você. Então, eu vou pegar o exemplo de Itajubá, né, que eu venho de lá. Está tendo, inclusive, agora, atualmente, né, por esses dias, aí, uma discussão sobre o salário do piso dos professores da educação municipal. Rodrigo, eu penso o seguinte, né, as pessoas, elas têm todo o direito de reivindicar um salário maior, de querer estar numa situação melhor, isso a gente não pode negar, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Mas a gente precisa sempre lembrar, eu gosto muito de fazer uma pergunta nesses casos, quem paga a conta? A pergunta-chave é, quem paga a conta? Né? Se for uma pessoa voluntariamente que está te pagando mais, né, para te dar um salário melhor, poxa, bacana, não tem problema nenhum, isso é o natural da vida, né? Okay. Mas nesse caso do ensino público, não é qualquer pessoa, na verdade é a cidade inteira, é o país inteiro que está pagando. Porque você precisa aumentar imposto para recolher mais. Exatamente. Então, assim, as pessoas elas não conseguem enxergar que uma discussão salarial ali numa categoria ou em várias categorias, como agora está acontecendo a nível nacional também, né? Exato. Poxa, vai aumentar só 5% o salário de funcionário público. Tá bom, então vamos aumentar 15%, mas depois amanhã você não vai poder reclamar que o supermercado ficou mais caro, que a gasolina ficou mais caro, porque alguém vai pagar essa conta. Né? Então, assim, o curto prazo a gente vê, mas o médio e longo a gente não vê. Né? Assim, eu entendo de um lado, na verdade eu entendo os dois lados, porque o que acontece? Eu sou psicólogo. Então, o meu Conselho Regional de Psicologia, que tem quase 50 anos, só agora recentemente lançou uma tabela de sugestão de preço. Sim. De piso salarial, de piso e teto salarial. Então, o que acontece? A gente nunca teve base para tipo, colocar preço em, por exemplo, tratamento, processo de avaliação e o que seja, de trabalho de psicólogo. Agora já tem uma cartilha lá falando e tudo mais. Só que o que acontece? Eu vejo que isso limita o profissional de uma certa forma. Porque, por exemplo, se ele considera que ele está mais apto a exercer um tipo de trabalho, ele cobra o preço dele. Entendeu? E por que eu tenho que me limitar ao cara que quer fazer mais barato para ter só um número num consultório? Pois é. Entendeu? Eu acho que é até interessante citar um exemplo, né? Todo mundo aqui, eu acho que conhece, né, gosta de futebol, por exemplo. Você já imaginou se tivesse o sindicato que limitasse o salário do Neymar, por exemplo? Nossa Senhora da Aparecida. Não tem como, né? Então, assim, as pessoas, ele ganha muito bem porque as pessoas valorizam o trabalho dele. Sim, exatamente. Então,
É por isso, né? Por isso que a liberdade é bacana, né? Que Sim. aí você deixa as pessoas Exatamente. tomarem as suas próprias decisões. Exatamente. E diferente de quando você está em um cargo público, né? Pois é. Que você não Exatamente. tem essa liberdade. Exato. E aí você vai ter que lutar por algo que você talvez nem saiba como que vai funcionar. Exato, Exatamente. né? É. Então isso é um problema. Por isso que eu gostei da sua pergunta por isso. Eu falei, eu preciso ouvir a sua resposta para eu entender melhor o que falar. E Né? tem só Aham. um comentário adicional, Claro. acho que é bem bacana. Tem um economista que eu li, que eu gosto muito, um francês chamado Frédéric Bastiat. Aham. Esse cara, na minha opinião, é um dos caras mais inteligentes, assim, do ponto de vista aí da economia. E ele escreveu um livro, né, um dos livros que ele escreveu, que é exatamente isso, o que se vê e o que não se vê. Né? Então ele fala sempre isso, ele fala assim, no curto prazo a gente vê a consequência da decisão da gente, mas a gente nunca enxerga a consequência a médio e a longo prazo da decisão da gente. Então, assim, toda tomada de decisão, seja na vida pessoal, seja na empresa, seja no governo, o ideal é sempre a gente perguntar qual é a consequência dessa decisão no curto, que eu estou vendo, mas também qual é a consequência no médio e no longo prazo. E quase sempre no médio e longo prazo é difícil responder porque se torna um pouco mais complexo. Aí, então, a gente fica... vamos dizer, com preguiça de analisar, né, o que vai acontecer. Claro. Dá muito trabalho. Dá trabalho, né? Não é? Exatamente. Ó, e outra coisa aqui que você colocou que eu achei muito bacana cadê? Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. O que é preciso mudar para o Brasil aproveitar o potencial enorme que tem? Então, na verdade, assim, a gente já falou um pouquinho aqui, né, disso, mas assim, o potencial do Brasil ele é inegável, né? Não só em termos Com toda certeza. não só em termos de tamanho, mas de diversidade de pessoas, de climas, de ambientes, né? Ou seja, parece que é um mini mundo dentro do nosso país, né? É diferente, por exemplo, de países da Europa que são mais homogêneos, até mesmo os Estados Unidos é bem mais homogêneo que a gente. Então, assim, eu vejo que nessa diversidade o potencial nosso ele é grande e ele é ainda mais multiplicado por essa diversidade. Sim. Só que a gente não consegue aproveitar isso, né? Mas por que a gente não consegue aproveitar? Primeiro, né, a gente tem uma tradição que vem desde quando o país foi, né, descoberto aí por portugueses, essa tradição de transferir responsabilidade para o governo, para o Estado, para tomar as decisões. E enquanto a gente tiver dessa forma, não vai ter como desenvolver. Né? Porque, vamos imaginar assim, uma situação que nunca aconteceu no Brasil. Imagina um país completamente livre, onde as pessoas tomam suas próprias decisões, onde as empresas, né, contratam quem elas bem entenderem. Se quiser contratar um americano, um chinês para trabalhar aqui, tudo bem. Se isso acontecer, a produção ficaria muito mais rápida e barata. Né? Porque se você vai buscar um profissional de altíssimo nível, né, que entende o que está fazendo, você vai buscar os talentos, né, você faz mais rápido e você faz Mais eficiente. de forma mais eficiente. Né? Quando isso acontece, o preço do produto fica mais barato. Se o preço do produto fica mais barato, as pessoas vão ter condições de comprar mais, vai sobrar mais salário no final do mês. E aí o consumo aumenta. E aí existe um negócio na economia que eu amo, né, que eu gosto demais, que a gente chama de ciclo virtuoso. Se as pessoas compram, né, muito produto, alguém tem que produzir isso aí. Para produzir vai ter que ter investimento da empresa e contratação de pessoas. Isso já ajuda a gerar empregos. Essas pessoas que começam a ganhar, né, não a ganhar, mas a ter a oportunidade de trabalhar, elas vão ter salários e elas vão consumir. E aí isso vira um ciclo que nunca acaba. Né? E é isso que faz o país ficar rico. Né? E a gente não consegue chegar nesse ciclo. É diferente. Porque sempre tem alguém que corta esse ciclo. Exatamente. E tem outra, a gente está tão num ciclo vicioso Exato. que a gente não consegue mudar o reloginho para ficar num ciclo virtuoso. As pessoas têm assim, um medo do novo, de tentar algo novo, né? De tentar algo diferente. Né? Só que se a gente não sai da zona de conforto, a gente não aproveita o potencial que a gente tem. Né? Isso, eu estou falando a nível de país, mas isso até é nível pessoal. Né? Claro. Quando a gente arrisca, a gente pode até errar, pode falhar, mas a gente vai aprender e vai fazer melhor da próxima vez. Né? E você acha que isso tudo que tem acontecido com o Brasil, ele tem dificultado, por exemplo, a nossa moeda
de ser mais competitiva fora? Porque o dólar tá um negócio absurdo, né? Sim. Na verdade, a economia, a moeda reflete a força da economia. Né? Se a gente entrasse no ciclo virtuoso, se o Estado diminuísse de tamanho, né? Se enxugasse tudo isso, tivesse menos burocracia, com certeza o real seria valorizado. Né? E aí as pessoas vão viver melhor, né? Porque a moeda, quando ela é forte, as pessoas têm poder de consumo maior, elas vão comprar mais. E tem outras, são coisas bestas que a gente nem percebe, que às vezes impactam completamente no nosso bolso. Puxa, totalmente. Por exemplo, a questão, eu gosto muito, né, por exemplo, de jogos online. Pô, o preço de uma assinatura que ano passado eu pagava, sei lá, R$150 foi para R$370. O que está acontecendo? Pois é. Entendeu? Então você vê que o aumento da inflação, o aumento por exemplo, da taxa Selic, que reflete também essa injeção de dinheiro do Estado na economia, o quanto que isso impacta na vida dos brasileiros. Sim, totalmente, todo dia. Eu costumo falar assim, né, principalmente para os alunos, né? Eu falo assim, por exemplo, o dólar, né? Foi a pergunta do Rodrigo. Poxa, eu posso falar assim, meu consumo, nunca consumi nada estrangeiro, então... todo dia. Então, para mim, não importa se o dólar chega a 6 ou chega a 10. Aí eu falo, poxa, mas você esquece que o fertilizante que produz os alimentos, né, são importados, que a gasolina que transporta os alimentos são importados, então não tem como. É igual você sair na chuva e não querer se molhar, não tem como, né? Isso que falta, né? Infelizmente, enquanto a gente não conseguir melhorar a educação, a gente não vai conseguir evoluir. Com certeza. Né? É fundamental. Não vai conseguir evoluir, porque eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa trazer desde lá da pré-escola, lógico, mas... principalmente, eu acho muito legal porque se você não tiver uma educação financeira na escola, depois de velho, vai ser muito mais difícil. Muito mais. Olha como a gente tem sofrido, né, com isso tudo. Então, tudo isso que a gente está falando, se o governo não pensar que a educação é a base para tudo, a gente vai ficar no ciclo vicioso para sempre. E tem um livro, né, que eu gosto muito de citar. Professor, quem não gosta de livro, você já viu, né? Não é professor, né? Professor que não gosta de livro não é professor, né? Tem um livro que eu gosto muito também, que eu li já faz um bom tempo, e eu tinha um certo preconceito com livro de autoajuda, né? Os chamados autoajuda. Mas aí, assim, as recomendações desse livro eram muito boas. Eu falei, não é possível que esse livro seja... bom assim mesmo. Bom, né? Desse jeito e de autoajuda. Vou comprar para ler, que é um livro que chama O Poder do Hábito, Charles Duhigg, se não me engano. E ele explica de uma forma assim, científica, inclusive, né, o que é o hábito. Assim. Então, eu acho que isso que você está perguntando, Rodrigo, tem muito a ver com o hábito. Por quê? Porque assim, o cérebro humano ele foi programado para economizar energia. O que acontece então? Então, assim, tudo que é automático, economiza energia. Então a gente mais fácil, é cômodo, né? Você fica na zona de conforto. Então é a mesma coisa. Se você não foi preparado para, né, tomar decisões com o dinheiro desde muito cedo, né, você vai no fluxo de todo mundo, você faz o que todo mundo está fazendo e isso vira um hábito. Depois para você mudar isso é muito mais complicado. Então, assim, se a gente começasse a treinar as crianças ali desde muito cedo, né? Trabalhar com dinheiro, economizar, a importância da economia para o país, como que a coisa funciona, a importância da liberdade, da tomada de decisão, a importância da política, poxa, eu acho que o país seria outro. Eu acho que é por isso que a gente tem que mudar mesmo, porque eu acredito muito nisso. Para a política antiga aí que está aí, eles não têm intenção nenhuma de fazer algo. Porque isso pode prejudicar eles no futuro. Então, se a gente não começar, nós pais, né, avós, a incentivar essa criançada a entender um pouco mais sobre isso, quanto tempo levou essa geração que a gente tem hoje de, pelo menos, querer entender um pouco de política? Precisou vir uma guerra aí de direita e esquerda, né? Precisou vir uma pandemia para isso acontecer?
né? E as pessoas às vezes falam, né? Ah, não gosto de política. Eu falo, poxa, mas se você não gosta de política, quem Nós não gosta... pode viver porque você vive de política, gente. Pois é, e aí é aquele negócio. Se você não gosta, quem gosta vai te governar. Exato. Então não tem... Exatamente. É. Isso é triste, né? É bem triste falar um negócio desse, né? Mas assim, é até algo que a gente já falou e citando um exemplo mais claro ainda. Por exemplo, o modo como a gente tem o governo hoje, de, por exemplo, mandatos de 4 anos, entendeu? É sobre isso. Então, a pessoa cria um plano para aqueles 4 anos de governo dela. E que esse plano de governo de 4 anos não vai para frente porque o governo que entrar não vai gostar de fazer o trabalho do outro, vai querer fazer o próprio trabalho. Entendeu? Então... isso acontece muito. Exatamente. A gente já teve essa conversa. Exatamente. Vezes, a gente já conversou sobre isso aqui. Não tem uma sequência, né? Exatamente. Ninguém pensa no país. Isso. Exatamente. Não pensa no governo. Exatamente. Né? No mandato ali, No né? mandato, né? E até o Plano Real a gente pode citar como exemplo, né? O Plano Real foi criado lá em 1995. Em economia, assim, as grandes decisões elas vão levar em torno de 5 a 10 anos para começar a funcionar. O Plano Real a decisão foi tomada em 95 e começou a produzir resultados no ano 2000, e aí já era outro governo. Então, quer dizer, é o que você falou, não tem como, né? Não dá tempo, né? Exatamente. E aí entra uma outra visão política com outra, e aí muda com tudo. ideologia, e aí acaba não dando continuidade ali. Exato. E aí a gente sofre. Bastante. Na sua visão hoje, professor, a economia do país, ela do jeito que a gente está, existe alguma forma dela melhorar? Ou se não tiver nenhuma mudança, vai piorar, na verdade? Porque continuar como está, eu acho que vai ser difícil. Eu queria saber da sua opinião como economista. Então, né? eu acho que do jeito que está hoje, está um pouco melhor do que já esteve. Certo. Mas assim, ainda tem muitas... Você usou uma coisa, Rodrigo, que eu acho que é bem interessante. Às vezes eu falo isso para os alunos. Né? Existe um Brasil velho e um Brasil novo. Certo. O Brasil velho, não velho em idade, não é isso que nós estamos falando, né, mas de costumes, né? Velho aqui dentro. Está dificultando o nascimento do Brasil novo. O Brasil novo quer nascer a todo instante, mas a política antiga não quer deixar. Entendi. Então, assim, quando que isso vai mudar? Isso vai mudar quando a maioria, né, for a favor de mudanças, né? Eu acho que hoje a internet ajuda muito nisso, né? A informação está muito mais fluida do que já foi no passado, né? Aliás, isso é um negócio muito perigoso, né? A gente vê de vez em quando aí as pessoas falando assim, precisamos controlar a internet. Poxa, gente, se controlar a internet acabou a liberdade. Né? A internet precisa ser livre. Isso não pode existir. Né? Porque a comunicação precisa ser livre. Né? Com certeza. Claro. Então é muito complicado isso aí. Eu acho que tem chance, se a gente continuar tendo essa liberdade de trazer informações para as pessoas e as pessoas tomarem as suas decisões conforme aquilo que elas, né, têm convicção de que seria melhor para o futuro delas. Né? Muito bacana. Exatamente. Fantástico. Vamos mudar um pouquinho de temas agora. Opa, Você gosta de mexer com investimento também? Sim. Faz bastante? Ou... Atualmente não estou fazendo muito não, sabe, André? Deu uma paradinha? Mas eu tenho feito, né? Eu gosto bastante, é um assunto que eu pesquiso bastante. Sim. E o que você gosta de investir? Olha, eu falo pro pessoal assim, né? Hoje, se você não quer correr risco, Tesouro Direto. Tesouro Direto hoje é um investimento que vale a pena. Inclusive, essa semana eu estava pesquisando, né? Eu já sabia um pouco desse dado, mas eu queria algo mais recente, uma pesquisa agora de 2021, que me assustou. Se eu não me engano, acho que são 65% dos brasileiros que investem dinheiro no mercado financeiro investem na poupança, na antiga caderneta de poupança. Mas aí é um tiro no pé mesmo, né? Poxa, a poupança está rendendo menos que a inflação. Menos que a inflação. Você está perdendo da inflação. 65%, dá para acreditar nisso? É muita coisa, é assustador, né, cara? Assim, é complicado. Isso é assustador, né? É complicado. Mas está rendendo menos que a inflação? Bem menos. Bem menos. Tá o quê? 0,7? Chega a isso? Eu acho que não. Hoje está 0,6, 0,7. E a inflação está 1%. 1%.
Então, assim, é Não perder tem- com é certeza. perder com certeza, Com né? certeza. Você vai pôr o dinheiro ali e quando você for tirar, você achou que ganhou, você na verdade você já perdeu, foi muito, Perdeu, né? foi muito, exatamente. Exato. E para as pessoas que gostam de correr risco, né, se a gente pensar que o país vai melhorar, que as coisas vão caminhar no ponto de vista positivo, aí tem empresas, né, tem ações de empresas sólidas no Brasil, né, empresas que exportam, empresas que produzem produtos que são, né, essenciais para o país, que eu acho que vale a pena, né, apostar no futuro dessas empresas. Você gosta de fundo imobiliário ou não? Você não Então, é muito... fundo imobiliário eu já não gosto muito, Não. Rodrigo, e eu explico por quê. Né? Sim, interessante. Existem algumas coisas que acontecem no mercado imobiliário, que é, por exemplo, o seguinte. Primeiro, a população brasileira hoje ela cresce num ritmo mais lento. Aham. Né? Então, assim, a tendência é gerar menos imóveis daqui para frente. Certo. Tudo bem que, do ponto de vista industrial, é um pouco diferente, mas o imóvel residencial, Sim. ele tende a ficar meio estagnado aí nos próximos anos. Então, Aham. assim, eu não sei se no longo prazo seria um bom investimento. Então, eu fico com um pouco um pé atrás. Mas, claro que existem alguns momentos, quando a economia dá uma acelerada, que continua sendo uma aplicação interessante. Sim. E até para receber os dividendos, né? Sim, exatamente. Que eu acho que tem, em alguns casos, vale bastante a pena. E Né? até, assim, é uma tradição, né, antiga, isso já há muito tempo, Sim. mas acho que ainda continua tendo um certo resultado, principalmente em termos de solidez, é o investimento direto no imóvel, né? Então isso continua acontecendo. Sim, com certeza. Mas esse tipo de investimento vale a pena? Então, investir em imóveis, em imóvel físico, né? Estou falando num fundo de investimento. Não, pegar o cash ali e comprar uma casa, comprar um apartamento. Então, ele tem uma grande desvantagem que ele não tem liquidez. E eu vou te dar um exemplo, né? Tem uma casa lá de uma tia que faleceu, que a gente tem uma casa simples, não é uma casa... Né? E a gente está tendo uma dificuldade enorme de vender. Né? Já faz 2 anos que a gente está tentando vender e não consegue. Então, assim, a casa vale 200 mil, o pessoal quer pagar 120. Né? Quem procurou para comprar. Né? Sim. Então, assim, aí você perde liquidez. Então, se você precisar Precisa do vender, dinheiro, você não consegue. Entendi, faz sentido. Agora, quando você tem um fundo imobiliário, já é diferente. porque aí você tem Você tem a liquidez ali do seu patrimônio. Exato. Caraca, eu nunca tinha entendido dessa forma, velho. Olha que louco. Não, tem um pessoal que eu sigo que eu acho muito legal, e esses dias eu vi um post dele, do André Dias, ele falando exatamente sobre isso. Ele falou que ele mudou de São Paulo para Florianópolis, se não me engano, no Balneário, e tá morando de aluguel, né? Tudo mais, e aí o pessoal perguntando para ele, pô, mas você não quis comprar uma casa aí? Ele falou, olha, a casa que eu moro hoje, eu pago 6 mil reais de aluguel. Ela vale 2 milhões e meio. Se eu pegar esses 2 milhões e meio e colocar investidos, eu vou tirar muito mais do que eu pago de aluguel. Exatamente. Então, existe essa conta que ninguém pensa. Ninguém pensa. Então, na maioria das vezes, é muito melhor você morar de aluguel se você tiver o dinheiro para investir, né? E você deixar isso acontecendo, do que você ir lá e queimar e a hora que você precisar do dinheiro você não tem. Pois é. Dizem que os israelenses fazem isso, né? Ah, é? Que eles não têm o imóvel, eles vivem de aluguel porque não compensa. Então é exatamente por esse motivo. Por esse motivo, né? Então, assim, é importante você comparar antes de tomar essa decisão. Aham. Com certeza. São planejamentos financeiros inteligentes, né? Exatamente. Porque eu acho que isso que faz um pouquinho de falta, né? No brasileiro, que é essa noção, sabe? Do tipo assim, ó, eu vou a curto e longo prazo, a médio e longo prazo, perdão, poupar esse dinheiro aqui que eu tô pagando, né, no aluguel, para que mais para frente eu consiga ter um investimento, né? E esse investimento é o próprio lugar onde eu moro. Pois é, exatamente. Que eu acho que é interessante assim, lógico, você tem que pensar muito bem quando você vai, por exemplo, né, no exemplo que eu dei da casa. Bom, existem os pontos de vista, tipo assim, não, o meu sonho é ter essa casa. É seu sonho? Sim, é uma coisa. Sim. Agora, não é meu sonho, eu vou comprar porque eu preciso morar, porque eu vou morar 5 anos aqui. Então você tem que pensar em tudo isso, né? Exatamente. Porque o sonho a gente não tem valor. É o planejamento, né? O sonho não tem valor. Exatamente, né? o Então eu acho planejamento. que isso é interessante. Criptomoeda você investe também ou não? Nunca investi. Não gosta dessa... Não, mas dá vontade. Assim, na verdade é porque ainda não tive tempo de estudar um pouco. De estudar muito a fundo. Mas assim, eu acho que é uma situação que pode acontecer. Eu acho que pode
dar certo, pode virar aí um investimento interessante. Eu vi uma notícia, acho que foi essa semana. Tem um país aqui da América Central, acho que eu não lembro agora qual país. Depois, Rodrigo, dá uma olhadinha para mim aí. Que resolveu trocar a moeda do país pela criptomoeda. E agora teve o maior prejuízo da história da humanidade. É El Salvador, né? Olha aí, ó. Como é que é o nome da moeda lá mesmo? Eu não lembro o nome da moeda. Eles trocaram a moeda local por criptomoeda. Pois é. Então, eu vi, aí teve um rombo, né, velho? Por ser algo muito novo, né? Então, assim, ainda tem muito risco, né? Muito risco, né? É algo muito radical, né? Eu acho que, assim, você tem que ter uma solidez de mercado primeiro para você poder implantar uma moeda como essa, né? Uma moeda virtual, por exemplo. E assim, ela é uma moeda que não tem o Estado por trás. Então, por um lado, é legal. Ela é descentralizada. Descentralizada, né? Não tem um governo, vamos dizer assim... mediano, né? Intermediando ali. Mas, por outro lado, é um risco, né? Porque se quebrar, quem que vai te garantir? Exatamente. São os dois lados da balança. A garantia não existe, né? Exatamente. Meu amigo. Vou falar para você que é um negócio muito doido. Professor, eu queria que... Tá acabando nosso tempo aqui, que você tem aula, né? Sim. Tem que trabalhar mais um pouquinho ainda. Eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que está assistindo, que vai assistir, né? Sobre educação financeira. Puxa. O que você acha que vale a pena os pais aí, principalmente, né? Os jovens que estão assistindo, que vão assistir. Bacana. Queria que você deixasse um recado para eles. Assim, eu acho que hoje, né, a informação, né, o conhecimento, ele está também descentralizado. Uhum. Claro que as escolas continuam sendo importantes, né, mas hoje tem muita informação na internet, em vídeos, né, em canais. Então, assim, existem muitos canais, bons canais, né, tanto da área de finanças quanto da área de economia. Eu mesmo tenho um canal no YouTube, de vez em quando estou pondo uns vídeos lá. Oh, né? Que legal. Que bacana. Nós vamos colocar na descrição. Legal. Uhum. Eu, de vez em quando, ponho uns vídeos lá, principalmente sobre economia e, às vezes, também sobre finanças. Uhum. Mas, assim, quanto mais cedo, né, as crianças e até mesmo os adultos tiverem oportunidade de ouvir, né, de interagir sobre economia, sobre finanças, eu acho que isso... Para a criança, eu acho que isso faz uma diferença gigante no futuro, porque ainda mais, né, com o mundo muito rápido, as coisas mudando muito rápido, né? Uhum. Então, estar a par do que pode acontecer, eu acho que é um ganho que vale a pena, né? Vale a pena os pais incentivarem as crianças a correr atrás disso aí. Eu acho que é muito bacana, um conhecimento muito legal, muito válido para a vida toda. É um investimento na geração. Eu acho também. É um investimento na geração. Você aposta para que aquela geração faça uma mudança significativa na sociedade. Eu acho também, eu acho que vale a pena. A educação, na verdade, sempre valeu a pena, né? Eu acho que meu pai já está com 82 anos, né? E ele fala assim, puxa, eu já vi quanta gente mudar a vida própria e a vida, às vezes, da família inteira, porque se dedicou à educação, ao empreendedorismo. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem, né, Rodrigo? Que legal. Muito bacana, né? Legal. Tem alguém falou alguma coisa aí? Não? Ninguém? Só tenho a galera dando boa noite. Sim. Roberto de Souza Júnior. Aí, ó. Quando ele fala que está melhor que já esteve, pode pedir para ele dar uma referência de datas? Na verdade, a última pergunta. Eu acho que assim, a referência de data, assim, começa a melhorar a partir do plano real, né? Mas assim, claro que isso infelizmente depende muito de governos, né? Uhum. Aí a gente entraria pro lado da política, eu não quero entrar muito nessa questão da política, mas assim, a dica que a gente dá é assim, quanto mais o governo é a favor de liberdade, de menos interferência, né, na vida do cidadão comum, a tendência é o país caminhar para o desenvolvimento. Quanto mais interferência, controles, né, do Estado, a tendência é andar para trás, né? Então, assim, eu acho que tem melhorado, a internet colabora muito com isso, mas eu acho que ainda nós estamos muito no começo ainda, precisamos avançar. E uma dica legal para quem está acompanhando, se quiserem, pesquisa aí no YouTube, na internet, no Google, né, Escola Austríaca, Liberalismo, né, são o próprio site do Mises, né, que é um site de referência aí na parte de economia. Eu acho que aí vai, né, aprender bastante coisa interessante aí. Vai esclarecer bastante coisa. Sim. Muito legal. Professor, eu queria agradecer então esse bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, você botou para refletir
Umas coisas que eu nem tinha noção, por exemplo, essa ideia da liquidez né, do imóvel, cara, legal, cara. Tive uma outra visão agora. Que joia, Obrigado aí, professor. Isso aí. Então eu agradeço, muito obrigado. A gente gostou muito do bate-papo. Espero que verdade. você volte aí mais vezes para a Opa. gente conversar mais. Com De certeza. repente fazer aí, chamar mais alguém para a gente discutir sobre finanças, sobre Exatamente, economia. a gente fazer um bate-papo, Fazer um né, bate-papo com aí, outra... uma roda de roda de finanças. finanças, eu acho que vai ser legal. Com E certeza. também, se tiver algum dia, vocês quiserem falar de montanha, demorou. nossa, Nós esquecemos até cara. essa parte. Exatamente. É que ele não tem tempo, mas a Não, gente mas da tudo próxima bem. a gente conversa sobre isso. A gente vai marcar um próximo Opa, podcast com aí pra gente certeza. conversar mais calmo sobre essas suas experiências aí nas Opa, montanhas, com certeza. as Maior prazer. fotos e tudo mais. É isso aí. É joia. Pessoal, então fica assim. Muito obrigado. Valeu, gente. Amanhã a gente está de volta aí. Valeu. Valeu. Até mais.